Eu sou Rafael Jafra, cabeleireiro e maquiador em Manaus e agora podcaster. Eu queria primeiro de tudo te convidar para seguir nossas redes sociais, youtube.com/podtudo com H e nosso Instagram, podtudo com H, ponto Rafael Jafra. E hoje eu estou aqui com nada mais nada menos que um convidado especialíssimo, o rei da fotografia de noivas em Manaus, meu querido amigo Maicon Monteiro. Bem-vindo, Maicon. Obrigado, Jafra. Prazer fazer Queria parte desse momento agora, né? Você que sempre cheio de projetos, agora tá aqui apostando nesse novo momento e que legal eu poder participar desse momento Com aqui com certeza, você. não podia estar de fora, né? Meus amigos, as pessoas que trabalham diretamente comigo, eu vou querer com certeza que todos estejam aqui. Muito obrigado por aceitar o Eu é que convite, antes de agradeço, eu tudo. que agradeço. E eu queria que tu se apresentasse pra gente. Agora eu quero que tu te dispa mesmo e te se apresente como Maicon Pessoa. Quem é o Maicon, né? Maicon por Maicon. Maicon por Maicon. Então, Jafra, é interessante pensar sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que eu posso falar que eu acredito em relação a mim é o amor. Eu sou uma pessoa que realmente eu me sinto uma pessoa amorosa que tem um dom de amar, né? É a base da minha vida. Eu me sinto envolvido dentro disso, né? Nossa, Agora, apaixonado, é? sempre apaixonado, sempre. Eu nasci apaixonado. Quando eu nasci, já nasceu cheio de coraçãozinho, assim. Coraçõezinhos, amo. Queria que tu Então, falasse um pouco da tua infância, como sim, foi, sim, quem são teus pais, como sim, foi tua história, como se iniciou essa história da venda, da fotografia. Eu sei que a gente tem uma historinha sim, bem legal aí sim, sim. do teu começo. Então, eu nasci de uma família de 4 irmãos, né? Meu pai Walter, minha mãe Raimunda. E então, na infância, tive uma infância comum, né? Mas sempre fui muito sonhador. Né? Vim de uma infância onde foi muito religiosa e ali eu tive muitos aprendizados, né? E eu acho que algumas coisas que realmente ficaram sobre mim foi sobre essa questão da vontade de crescer, de fazer acontecer, de olhar grande, de acreditar, de fortalecer seus sonhos. Isso realmente se estabeleceu dentro de mim. Tive uma infância muito boa, não posso reclamar de nada, apesar de ter sido muito simples, né? Uma juventude bem legal, tranquila. Agora, assim, é, quando chegou na minha fase de 18 anos, quando foi meu aniversário de 18 anos, no primeiro dia meu pai chegou pra mim e falou bem assim, olha, fez 18 anos, agora você vai trabalhar. E eu, caramba, eu queria e não queria trabalhar. Meu pai me colocou numa ótica do amigo dele, comecei a trabalhar ali. Eu lembro que o primeiro dia, cara, eu era muito tímido. Ao mesmo tempo que eu me achava, entre aspas, descolado, animado e tudo mais, mas quando eu fui pra viver no trabalho, eu me senti extremamente bloqueado. E é muito doido olhar por isso, porque olhando pra mim parece que não bate, Né? né? As duas personalidades. Eu sou tímido. Eu também fui uma criança tímida, as pessoas não Eu sou acreditam muito nisso. tímido, cara. Eu tô até com vergonha de estar aqui, gente. Eu ainda sou tímido, só que eu aprendi a lidar com a timidez. Eu lembro que aí o primeiro telefone, quando me ligaram na ótica, aí eu não conseguia responder, eu não conseguia falar. Eu era muito tímido. E ali eu fui tentando trabalhar isso, trabalhar, e eu fui conseguindo até que fui vender carro. Quando eu fui vender carro, eu já estava com uma outra cabeça, 20 e poucos anos, 20 anos. E, na verdade, eu não fui para trabalhar para vender carro. Eu comecei com pesquisa na empresa. Fazendo pesquisa e tudo mais, e eu vendo as pessoas trabalharem, vendendo carro, eu falei, cara, esse pessoal ganha bem, eu acho que eu quero viver isso. E aí eu pedi uma oportunidade do dono. Falei, olha, se eu me der uma oportunidade, me dê um mês, que eu vou tentar aprender a vender carro. Eu não tinha CNH, nunca tinha dirigido um carro, não tinha nem ideia como é que funcionava aquilo. Aí ele falou, eu vou te dar essa oportunidade. Naquela época não tinha PDF, nada disso, peguei uma apostila, comecei a ler. E aí depois, quando comecei a vender o carro, tinha só escrito assim, eu falava, olha, isso daqui tem um para-brisa, Ar-condicionado. um ar-condicionado. Aí, em resumo, eu olhava para ele e falava, olha, eu não sei vender muito, mas vou fazer de tudo para vender esse carro pro senhor. Aí, em resumo, vendi, consegui, virei vendedor. E assim, dentro disso, na venda de carros, eu fui aprendendo muito sobre técnicas de venda, sobre relacionamento com o cliente, a forma de lidar, objeções, né? E isso me ajudou demais. Aí, até aí, ok. Sempre eu gostei muito de viajar. Então, eu tive minhas férias, fui viajar, passei um mês fazendo mochilão, que aí eu já podia, que eu tava vendendo carro, então eu Aham. tava vivendo um pouquinho melhor. Quando eu voltei, eu fui despedido. Ganhei esse brinde. E dali eu não sabia mais o que fazer, porque, assim, eu tentei 2 anos
currículo em todos os locais e eu não consegui emprego de jeito nenhum, cara, de jeito nenhum. Aí a minha irmã se casou, e no casamento da minha irmã, a gente tinha uma cybershot e eu comecei a fotografar. Só que aí, minha irmã entrando, eu mandava ela parar, fotografava, aí depois fotografava meu pai chorando, aí peguei a mão dela, aquelas coisas bem clichês, sabe? Uhum. Só que aí todo mundo achou tão bonito da família, rapaz, eu acho que tu poderia ser fotógrafo, tu tem o dom, Maico. Eu Já achei tinha um senso interessante. estético ali, já tinha uma noção do que tu precisava registrar. E eu nem sabia disso, cara. Eu vim perceber isso depois. E aí isso ficou na minha cabeça. Aí passou um bom tempo, um dia eu tava na casa do meu cunhado e falou: Cunhado, por que você não trabalha com fotografia? Falei, cara, eu não tenho condições. É um negócio muito caro, eu não sei nem pra onde vai. Enfim, isso não dá pra mim agora. E aí foi muito interessante, cara, porque essa ida na casa da minha irmã foi o dia que eu tava assim, emocionalmente, sabe, destruído, porque fazia 2 anos. Eu tive uma adolescência depois da parte e na parte de jovem que eu fiquei financeiramente bem. Naquela época, pra mim, eu ganhava bem, mano, estando sozinho. E de repente eu voltei a estaca zero por 2 anos. Então não tinha dinheiro nem pra enviar um currículo na Lan House. E, e aí, assim, eu fiquei muito ruim, cara. E naquele dia, eu lembro que depois eu fui na casa do amigo meu. A mãe do amigo meu olhou pra mim e falou bem assim: Michael, é o seguinte, eu senti no meu coração que a tua vida vai mudar segunda-feira. Deus falou pra mim que tua vida vai mudar segunda-feira. E aí eu, amém. Vamos acreditar nisso. Na segunda-feira, a Giane, a mãe de uma grande amiga minha, ligou pra mim e perguntou: Mike, tá tudo bem contigo? Eu falei: Não, Giane, não tá tudo bem. Eu não consigo emprego, as coisas não estão acontecendo. E eu preciso de uma ajuda. Preciso comprar uma câmera. Ela, quanto é? É tanto. Vem aqui que eu vou emprestar pra você. No mesmo dia eu comprei a câmera, na segunda-feira. E quando eu comprei essa câmera, ele falou bem assim: a tua vida nunca mais vai ser a mesma, Michael. Tua vida vai mudar completamente. Você tem um dom pra isso. E você vai crescer, você vai mudar. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Cara, eu lembro que eu peguei aquela câmera e eu fiquei extasiado, pensando: caramba, eu vou mudar minha vida só com isso aqui. E assim, foi muito engraçado, porque quando eu cheguei em casa, a gente tinha uma referência de fotógrafo próximo da família, que era fotógrafo, fotografava a gente há muito tempo. E, e assim, financeiramente não era legal. Né? E assim, eu tive muitas objeções com a minha família, porque minha mãe falava assim: tu não vai ganhar dinheiro com isso, tu ganhava dinheiro, como é que agora tu vai ficar fotografando em escola? Como é que tu vai ganhar dinheiro com isso, meu filho? E minha irmã: mãe, não é assim, o mercado tá mudando, tem espaço, e a minha mãe não aceitava de jeito nenhum. Beleza. E aí eu fui fazendo trabalhos pequenos, comecei a fotografar em pizzaria, comecei a fotografar reuniãozinha de família, e aí eu cobrava um valor simbólico, fotografava. Só que eu sempre fui muito marqueteiro. Começou as redes sociais, começou meu Facebook, ao fotografar aniversário infantil. Faltam 3 dias para o super aniversário infantil de fulano. E aí as pessoas começaram a me seguir no Facebook. E aí eu usava isso a meu favor. Marqueteiro. E todas essas técnicas de venda que você aprendeu, que eu aprendi você ali na venda continua de usando, casa, eu inclusive continuei até usando. hoje. E até hoje, Com justamente. certeza. Eu falo para os meus clientes, se você for com o Mike, você não sai de lá sem fechar. Porque ele derruba telefone. E aí eu comecei a usar isso a meu favor, Jafra. E aí eu lembro que as pessoas começaram a me olhar. Por mais que meu trabalho ainda fosse muito simples, fosse muito limitado, mas eu já tinha um diferencial. Eu conseguia chamar a atenção das pessoas por alguns fatores. Primeiro, o feedback dos meus clientes sempre era muito legal. Meus clientes escreviam nas DMs, se escreviam nos comentários dizendo que tinha sido uma experiência muito legal, que eles tinham gostado da forma que eu tinha tratado eles. Então, assim, tudo isso ia criando uma expectativa nas próximas pessoas que vinham. Então, dali eu fui crescendo assim minimamente. Né? E eu olhava para o mercado em Manaus e meu sonho um dia era fazer no Diamond, do Silas. Era uma coisa assim, era tipo a Disney da minha vida. Um dia seria pisar no Diamond e fotografar Mas um o quanto casamento. é importante a gente jogar essas coisas pro universo, né? Eu até falei Sim. isso no meu primeiro podcast, em que a Adeline me entrevistou, que eu criei desejos e vontades, Sim. eu joguei isso pro universo, que eu tinha pessoas específicas que eu queria atender. Sim. Que pra mim, se eu atendesse aquelas pessoas, eu teria chegado no topo. Sim. E a gente projeta pro universo, acontece exatamente daquela Isso. forma. Você eu precisa atendi ter todas essas pessoas, Exato. eu consegui conquistar tudo que eu quis conquistar, Sim. simplesmente por canalizar toda essa energia pra isso. Eu concordo contigo, porque assim, se hoje quando as pessoas me perguntam, Michael, mas como que tu fez essa caminhada? Eu sempre falo, eu sonho muito. Eu tô hoje aqui sonhando contigo, Jafra, eu acredito que depois você pode estar muito além disso aqui, você pode estar de repente com um canal brasileiro, né? E depois depois Jafra pode estar na GNT, gente. Né? Então assim, é essa perspectiva de acreditar e de sonhar.
É lógico que a gente passa por momentos que parece que isso dá uma baixada, mas quando a gente tem isso nato dentro da gente, esse despertar, essa vontade de crescer, de sonhar, de fazer E quando a acontecer. gente ama o que a gente faz, eu acho que isso é o mais Exato, importante, porque não exato, tem nada que faça a gente estremecer no meio do caminho. Quando a gente exato. realmente gosta do que a gente tá fazendo e a gente acredita no que a gente faz. Sim, Eu sim, acho que isso é de suma importância para que a gente não desista realmente, porque momentos ruins vão ter para todo mundo, sim, né? A gente viveu a situação da pandemia, que foi uma coisa que foi sim, um sim, advento que para quem trabalhava com eventos foi terrível, foi sim, devastador. Mas a gente se reinventa, a gente se recria, a gente tem capacidade de resiliência e isso é muito importante. Eu exatamente. queria que tu falasse pra gente de um episódio que eu sei que foi uma girada de chave na tua carreira, né? Foi teu Sim. primeiro casamento grande, que eu sei que foi um casamento internacional, e eu queria que tu contasse um pouco o quanto essa história mudou a tua vida. Sim, sim. Então, é muito interessante porque, assim, aparentemente eu era a pessoa menos qualificada para fazer aquilo, né? É, houve um casamento fora e de uma blogueira e haviam várias pessoas que estavam sendo cotadas em orçamento para fazer esse casamento. E na reunião, todos focavam muito na noiva, né? E eu percebi que o noivo ficava de lado. E aí, na reunião, eu parei um pouco de falar com ela, olhei pra ele e falei, você não gosta de foto, né? Ele falou, cara, eu odeio foto. Fala, se eu te contar que eu também não gosto de foto, eu te entendo. Eu sei que eu não gosto de ser fotografado, mas de repente eu posso te mostrar que existe uma possibilidade de ser legal. Eu posso te fotografar sim, ser uma fotografia leve, você vai curtir, você vai aproveitar. Terminou a reunião e falou, é ele. É ele que vai ser E fotografado, até hoje, vai ser meu e até fotógrafo. hoje eu acho que isso é um grande diferencial. Você sempre deu a importância devida ao noivo Sim, sim, e sempre trabalhou para tentar realmente desconstruir, deixar o ambiente mais agradável. sim. Isso é uma preocupação sua como prestador de serviço. E eu digo que ninguém melhor do que você para conseguir fazer com que aquele noivo que não suporta a fotografia, que Sim. detesta, no final tá pedindo para tirar mais foto. Isso é incrível. E eu acho isso muito interessante, Jafra, porque se a gente for parar para analisar, a maioria dos noivos que menos gostavam de fotos são depois São os os que que mais mais amaram gostam. e queriam mais, mais, E são mais. os meus maiores defensores, os meus maiores Aham. fãs hoje são esses noivos. É que eu olhava e falava que não gostava de foto, eu falo, cara, esse cara aqui me fez gostar de foto. A experiência que eu vivi com ele foi tão boa que valeu a pena. Voltando pro casamento, e aí foi um casamento que a GNT teve, era um programa piloto do Casando no Paraíso. E então eu aproveitei a oportunidade, fiquei amigo da equipe, me entrosei, fui Sempre, né? conversando, jeito Mike Monteiro, Malandro. me já chamando de mano, né? Aham. Quebrando já os paradigmas, chegando próximo, conversando com todo mundo. Quando o vídeo já tava brother de todo mundo, o cara olhou pra mim e falou assim: Olha, tu vai aparecer na abertura. E você vai ser o único fotógrafo que a gente vai deixar lá como Crédito. crédito Legal. oficial durante a temporada. Então, durante a temporada, eu fiquei 6 meses aparecendo no avião na Azul. E fiquei no site da GNT como fornecedor oficial. Então, dali foi da onde que eu comecei a ter a ponte para clientes fora de Manaus nos chamarem. Então, a gente começou a ter experiências com outros estados, com outras clientes que já não eram mais aqui de Manaus. E aí foi uma experiência muito diferente, porque isso foi quando eu entendi que eu tinha conseguido, de fato, alcançar um outro público, né? Que eu já não estava só na cidade. Acho que as pessoas já estavam começando a olhar com a gente com outro carinho, com mais carinho também. Então foi muito interessante. E dali foi quando eu percebi que realmente fui mais valorizado em Manaus. Felizmente, eu já ia falar, felizmente ou infelizmente, né? Essa ponte, né, de atender as clientes de fora termina aumentando muito o teu ticket em Manaus, né? Sim, As sim, pessoas, infelizmente, ainda aqui ainda valorizam muito essa história, o fotógrafo de fora, o que fotografa em São sim, Paulo, Rio, Búzios, sim, anyway. Então, assim, a gente entende que a partir dali você deu essa girada de chave sim, realmente, e a partir dali você conseguiu monetizar melhor o teu trabalho, quantificar melhor os teus valores, né, de serviço e sim, passou as pessoas entenderem o valor que tinha a tua fotografia. sim, E eu acho que você com certeza foi um dos pioneiros, né, um dos vanguardistas em relação a isso, de realmente fazer essa mudança no mercado. Que sim, eu faço parte um pouco dessa história também sim, em relação à questão da valorização dos fornecedores, porque o que eu falo, eu acho que as duas coisas mais importantes do casamento são um registro fotográfico e a maquiagem. E uma anda linkada com a outra. A gente se deu super bem desde o começo, justamente porque um conseguia imprimir o que o outro precisava no seu trabalho. E é isso. Eles têm que valorizar. Eu sempre falo, quando as noivas antigamente questionavam o meu valor, eu falei, gente, o meu orçamento é o menor de todos. Porque se a gente for contabilizar quanto ela gastou de flor, quanto ela gastou de comida, de decoração, não chega nem perto ainda hoje do sim. que eu cobro. Então, assim, e a E importância, diante da importância, a né? relevância que o meu trabalho tem e o que o teu trabalho tem,
supera tudo isso, porque não adianta você ter uma decoração maravilhosa e o teu registro fotográfico é uma Sim, merda e a maquiagem tá não condizer com o que a noiva investiu no sim, casamento, né? com Quando, certeza. então, assim, eu acho que é basicamente isso. E a partir daí você virou um casamenteiro de Destination Wedding, Pois né? é, e daí a gente começou a viver muita experiência, né? Eu comecei a sonhar muito com isso, né? Junto com os casamentos aqui de Manaus, eu senti que eu queria viver mais outras experiências também. E aí eu comecei a focar. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, né? Quando você deseja de fato algo, você precisa ter um foco muito profundo naquilo, né? É muito legal ver a minha caminhada, mas você, por exemplo, que me acompanha, sabe a limitação pessoal que eu tive de renunciar inúmeras vezes, Com inúmeras certeza. aniversários de família, A datas gente não vive quase isso. comemorativas. Se A não for gente domingo, se não for domingo, a gente quase nunca consegue Exatamente. estar. E aí, diante disso que a gente já vive aqui com as viagens, então, assim, eu meio que me anulei como pessoa durante muitos anos para Imagina. conseguir galgar e crescer nesse mercado. Então, assim, nada de mãos dadas. Né? Teve muita luta, muita disciplina. Eu fui extremamente disciplinado naquilo que eu queria. Eu tinha um foco muito certeiro. Eu quero que aconteça isso na minha vida. Eu vou focar para que as coisas aconteçam de Não é só determinada sonhar, forma. né? Sonhar é Não é só lindo, mas a sonhar. gente tem que trabalhar para aquilo acontecer, E né? tem que trabalhar muito. Eu acho que é muito legal falar sobre isso, que não tem uma fórmula pronta, mas a Não, fórmula que ela é real é trabalho. com certeza. Né? A gente hoje, graças a Deus, já alcançou muitos sonhos que a gente desejou, mas é diante de muito trabalho, muita disciplina, muita ética, E hoje a né? gente vive, eu acho que a gente vive um momento parecido, que é justamente de dar um downgrade, de Sim, diminuir um pouco o ritmo de trabalho, começar realmente com essa valorização, automaticamente a gente consegue fazer menos trabalhos sim, e ter mais ou menos a mesma qualidade de vida que a gente tinha. sim, Porque é uma coisa que é cansativa, que exige muito da gente, essas noites acordado, a gente fica no evento quase até o final, vocês ficam até o final, então assim, com certeza é muito desgastante. A gente sim. vive um ritmo de vida muito acelerado e fora isso, o teu trabalho não acaba no Eu evento. sempre falo que é Tu um tem sacerdócio. edição, tu tem que entregar É, álbum, tu tem que montar, tem que ter aprovação do cliente. Então, assim, sim, é um trabalho que ele continua nos bastidores. sim. Então, queria também que você falasse um pouquinho sobre a questão da moda e a fotografia corporativa, como aconteceu na tua vida, se hoje você abriu mão disso, ou se você entendeu que isso não era tanto a tua pegada, ou que você quer dedicar a tua energia para alguma outra coisa, mas eu queria falar como surgiu isso na tua É muito vida. interessante porque são dois fatores que eu realmente não esperava. A minha vida sempre foi muito focada no casamento. Nós tivemos a pandemia, os eventos pararam, nós passamos 2 anos sem fotografar um casamento, literalmente. Assim, muito esporádico, nos momentos que foram possíveis. Mas eu não tinha mais como lidar com o meu trabalho somente com casamento. Eu precisava encontrar uma vertente. E foi quando eu decidi abrir o estúdio. Uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Não passava na minha cabeça ter um estúdio. Foi uma experiência muito boa e tem sido uma experiência muito boa, né? Eu amo fotografar e eu aprendi que eu amo fotografar também em estúdio. Porém, eu consigo hoje entender que esse é um segmento no qual eu trabalho, mas não é o meu principal foco. Sim. Até porque a minha caminhada no casamento ainda continua sendo o meu principal foco e ainda eu quero chegar mais longe. Eu tenho meus planos ainda muito determinados aonde eu quero chegar. E assim, sou muito grato onde eu estou hoje, mas eu sinto que ainda eu quero galgar outros patamares, viver outras experiências dentro da fotografia de casamento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também, assim, eu sei que você já trabalhou com grandes nomes da fotografia, fez muitas amizades ao longo desse Sim, caminho, como o Stuckert, né, que é super conhecido, e eu queria saber como foi estar presente com eles, trabalhar junto com eles e criar esses vínculos, né, porque hoje você tem vários amigos sim, fotógrafos reconhecidos nacionalmente, né, e você também tem sido reconhecido, inclusive, em alguns congressos, né, sim. então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que nada melhor do que a gente conseguir compartilhar, né? Porque é a melhor forma que a gente tem para crescer, para aprender. E graças a Deus, assim, eu tenho sido rodeado de pessoas muito iluminadas nessa área. Na área de fotografia, graças a Deus, eu tive pessoas que foram meus mentores, né? E diante disso eu tenho crescido muito, aprendido muito mais sobre a arte e compartilhado, né? Porque uma coisa que eu aprendi, a gente recebe para poder compartilhar e nesse compartilhamento a Com gente certeza, aprende ainda mais, com certeza. né? Então, meio que tem acontecido isso. Eu tenho grandes amigos, graças a Deus, na fotografia hoje no Brasil, né? E fico feliz também de hoje, meu nome hoje ser conhecido como uma pessoa que tem uma importância dentro da nossa classe, dentro do nosso trabalho. E tem sido muito gratificante hoje perceber quantas pessoas nos seguem com carinho diante do nosso trabalho, diante da nossa trajetória.
De antemão, eu também quero deixar aqui uma notícia que eu acho que é interessante. Nós vamos agora também começar a focar no ensino. Eu acho que é o momento também que eu sinto já essa necessidade de poder compartilhar mais, né, com os meus amigos de profissão, com as pessoas que têm a necessidade de conhecer um pouco mais acerca da fotografia. Você já foi um educador, né, da tua equipe, né? Hoje já tem Sim, gente andando com as sim. próprias Sim, pernas, e eu né? faço questão, eu fiz questão de ver a minha equipe crescer, porque a minha base é essa, eu aprendo, compartilho, cresço e todo mundo E cresce junto. retorna pra ti tudo Esse, isso, esse com retorno ele é certeza. muito Essas real. oportunidades que surgem na tua vida não são por acaso. Sim. A tua generosidade também contribui pra isso, com certeza. Amém. E eu fico feliz com isso, de ver que as pessoas que estão ao meu redor estão crescendo. Porque eu sinto que aí eu posso trazer ainda mais pessoas, para que elas possam conhecer mais essa vida, esse crescimento dentro da arte. E esse é meu novo projeto. Ele está ainda na incubadora, a gente está passando por processos de internos daquilo que realmente eu preciso passar para as pessoas, aquilo que eu acredito acerca da arte, aquilo que realmente pode impactar as pessoas. Mas se hoje eu pudesse resumir daquilo que eu quero passar, é como eu vejo o mundo. Entendeu? Porque a fotografia ela nada mais é do que o reflexo daquilo que eu vejo. E é o olhar É o teu poético olhar, né? mesmo. É o olhar Exatamente. poético. É entender que dentro de uma fotografia eu posso criar uma história, eu posso criar um Com enredo, certeza. eu posso emocionar. Para mim não tem nada mais legal do que quando termina o casamento, eu mando as fotos para cliente, mando uma prévia, e quando eu leio os depoimentos, cara, eu fico assim maravilhado de como aquilo impactou a vida das pessoas. Porque quando a pessoa me contrata, ela não tem nada. Ela só sai de lá com um contrato, ela só sai com um sonho na cabeça dela, um sonho predisposto de que aquilo ali vai ser realizado. E quando ela vê ela naquela foto que ela sonhou, passou meses ali dentro daquele contrato E esperando esse contando momento, aquela história, porque isso é uma coisa que contando, é uma característica muito grande do teu trabalho. Você sim, consegue contar a história do casamento com a sim, fotografia. Você registra os momentos precisos que realmente vão fazendo o link de uma foto com a outra. E com certeza isso emociona. Isso é o mágico do teu trabalho. um item que é muito interessante falar, na primeira fala que eu falo na nossa reunião. Eu não sou um fotógrafo. Eu tô hoje mais para um contador de histórias que vai criar um enredo que nem você viu. Porque, de fato, na cerimônia de noivos estão de costa. Ele não viu se a avó se emocionou, se a melhor amiga estava ali naquele momento sorrindo, lembrando aquela história na hora dos votos, né? Então, assim, eu sou o responsável de contar as emoções que estavam rodeadas ali naquele momento. Então, é esse olhar poético, esse olhar de contar a história que realmente eu quero conseguir transmitir para as próximas pessoas. E é uma grande responsabilidade, né? Bote É responsabilidade enorme nisso. responsabilidade. Maicon, eu queria saber um pouco sobre os seus planos futuros. Você já contou alguma coisa aqui, mas Uhum. tem algum outro projeto, algum outro sonho que tenha em mente? Que eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a tua experiência agora, né? Que eu sei que você foi recentemente para São Paulo para assinar um, um calendário, né, de fotografia, um Sim, catálogo da White Hall, né? Que é uma sim, grande marca de vestidos de noiva. Como surgiu esse convite? Como foi essa experiência? Queria que você compartilhasse um pouco com a gente também sobre isso. sim. É muito legal quando a gente percebe que silenciosamente a gente está tocando outras pessoas, né, através da nossa fotografia. E isso tem acontecido de uma forma diferenciada agora. Desde o ano passado, eu percebi que começou a balancear 50-50 de clientes que desejam o nosso trabalho no nosso estado e fora do nosso estado. Então, automaticamente acaba chamando a atenção dos cerimoniais, dos fornecedores, e isso, graças a Deus, tem criado ainda mais um ambiente no qual eu começo a sair um pouco mais de Manaus. Vou sair de Manaus? Não. Continuo 100% aqui, moro em Manaus. Porém, hoje a gente está tendo um fluxo maior de eventos fora de Manaus. Então, a gente acaba criando vínculos maiores com fornecedores. E aí eu recebi o convite da Lívia, né, da White Hall, onde a gente teve a possibilidade agora de assinar, né, o novo calendário da nova coleção. E essa semana eu também estou indo para Belo Horizonte para fazer um outro editorial de noivas. E assim vai acontecendo. Né? Quando a gente percebe, a gente vai criando uma rede. E isso daí é uma característica minha. Isso você pode Com certeza. confirmar. Né? Eu crio uma rede de Conexões conexões e um de pessoas que networking. fazem parte depois da minha vida e que torcem e que agregam junto comigo. Isso eu sei que é uma característica minha, que eu gosto muito. E não, eu não faço isso por propósito. É porque realmente eu olho para as pessoas e eu gosto. Eu gosto de estar com elas, de falar, de criar um vínculo. E eu percebo que todo casamento onde eu vou fora, as pessoas chegam meio receosas comigo, os fornecedores. E aí eu já chego logo com um sorrisão, aí dou logo um abraço, pergunto como é que tá, puxo uma conversa e quando vê o ambiente tá maravilhoso. Você é especialista em quebrar esse gelo, né? Não só com os noivos, mas com assessoria de eventos. Queria que você Sim, falasse um pouco, porque eu também tenho uma historinha legal de uma assessora de eventos aqui em Manaus que
tinha um pouquinho de resistência que você conseguiu quebrar esse gelo logo no primeiro encontro, que ela realmente derrubou. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, como antes eu fotografava muito só com um determinado cerimonial, chegou um momento que eu recebi o convite de uma noiva que gostaria muito que eu fotografasse e era uma outra assessoria. E ela tinha um pouco como posso falar, de receio sobre mim, né? Porque a gente não tinha fotografado e eu fotografava muito com determinada assessoria. E aí eu olhei na entrada da igreja e falei, como eu vou quebrar isso? Eu olhei pra ela, sorri e dei um abraço. Falei, poxa, que prazer poder hoje estar trabalhando aqui contigo. Na hora ela ficou bem assim, perdida assim, sabe? E agora, o que é que eu faço? Ela foi armada pra te destruir. Ela... Armada pra destruir, e eu fui ali, só dei um abraço, dei um sorriso, falei que tava muito feliz de estar fotografando ali E com daí ela, em diante participei. foi amor à primeira E aí vista. foi amor à primeira vista, quando eu vi, uma coisa que eu aprendi, Jafra, dentro do nosso trabalho, nós somos uma equipe. No dia que nós estamos naquele casamento, eu sou 100% a moça do docinho, 100% o cara da iluminação, 100% o florista, porque eu faço parte daquele sonho, daquela equipe. Aquela equipe é a melhor equipe que podia ter aquele dia. E eu tenho que estar 100% ali disposto a fazer com que aquilo lá seja o melhor evento para aquela pessoa. Então, essa disposição emocional até com os Com fornecedores, certeza. os noivos sentem. Isso é muito claro. Quantas vezes nos camarins, Jafra, a gente já viu tantas experiências legais Sim. com nossos noivos, porque eles sentem ali a Essa nossa conexão, energia, a com nossa certeza. conexão Eu com o acho que isso é mais fornecedor. uma característica que a gente se assemelha bastante, né? É justamente isso, a gente ser político também. A gente saber que a Sim, gente está trabalhando com aquela equipe, a gente tem que valorizar aquela exatamente. equipe e conseguir transitar por várias equipes, por vários fornecedores e ser querido por todos eles, Sim. entendeu? Eu acho que esse é o nosso objetivo. A gente está aqui para prestar um bom serviço para o cliente final, mas esse clima que a gente cria Criando o melhor organizacional clima, com certeza. é, com certeza, fundamental para que tudo isso flua da melhor forma E a gente possível. trabalha feliz. Eu Com acho que o mais certeza, com importante certeza. é a gente sair do trabalho cansado, exausto Mas sabendo que a pela gente entregou maratona, tudo. mas dizer que dia incrível. Quando esse dia agora amanhecer, a nossa cliente ela vai para casa realizada, porque foi um dia incrível, foi perfeito. Independente, porque a gente sabe que pode haver algum percalço durante o momento do evento, mas essa energia faz com que de repente os noivos nem percebam. Com certeza. Entendeu? Então a gente consegue, com essa energia gostosa ali, transformar um A gente ambiente só não tem maravilhoso. paciência pra quem tá começando, né? A gente já se estressa porque a gente já tá tão acostumado a trabalhar com equipes tão foda que quando a gente Ai, pega uma vou até assessoria que tá tomar. começando, meu amor, a gente já sabe tudo que era pra ter sido feito e que não está sendo feito, a gente sofre pelos noivos, né, também. Eu sofro muito quando eu vejo que a situação, às vezes, ele quis economizar naquilo e termina comprometendo todo o evento dele porque aquela dinâmica fica realmente bagunçada e a gente já sabe todo passo a passo como é que deveria ter sido feito, né? Porque a gente já trabalha com gente, com Sim, um público bastante exigente e com profissionais também bastante exigentes. sim, Voltando para esse assunto aí, que ah, não é o assunto mais agradável, mas a gente sabe que a gente já viveu muitas histórias. sim. E eu queria que tu compartilhasse com a gente alguma história de bastidor, assim, que tinha tudo para dar errado, ou deu errado, ou aconteceu alguma situação trágica e que a gente tenha conseguido Cara, contornar. Eu quero que tu compartilhe com a gente uma história de coxia, uma história de se eu for bastidor. contar a história de bastidor, tem muita A história. gente Eu vai acho fazer que um livro, a gente sabe fazer o disso. Mas livro, assim, eu de quero fato. só uma. Vamos lá, vou começar a enumerar aqui. Eu já fui de madrugada pra casa de noiva pra convencer a casar, porque tia desse tava muito nervosa. E eu sentei na mesa, a gente foi botar os pós e os contras, porque na hora a mãe da noiva falou assim: Michael, ela só quer te ouvir. Eu tive que sair de casa na noite do casamento, na madrugada, Michael, chegar com ela, psicólogo, porque acaba sendo psicólogo também. Eu não sou formado que nem o Jafra, mas acabo sendo com psicólogo de certeza. muita noiva. Então ela pediu pra eu ir lá, citei com ela, falei, a gente vai fazer uma coisa, vamos pegar aqui agora um papel pós e contra. Direciona aqui, e aí? Não, vou casar então. Pronto, agora eu vou pra casa e a gente se vê amanhã. Já já levei noivos, já botei noivos pra tomar banho, morto de bêbado, né? Pós-cerimônia. Já levei noivos pra casa, já vesti noiva. Não tinha ninguém pra vestir noiva. A noiva falou, Mike, tu vai ter que me vestir. Ah, vai me vestir noiva. É, Cara, são tanta coisa que já aconteceu. É tanta história. Já fui padrinho de vários Meu casamentos. Deus, sério, Né? essa eu não Eu já sabia. fui padrinho de 6 casais. De Mentira. 6 casais. Inclusive, um foi fazer um casamento em São Paulo e esqueceram nada mais, nada menos do que pegar o vestido da noiva. Acredite se Meu quiser. Deus. A noiva tava numa correria tão grande que esqueceram. E quem foi pegar? Eu, fotógrafo. E eu saí de lá tão corrido que eu entrei sem GPS
sem saber dirigir direito em São Paulo, me perdi, peguei o vestido, na volta o celular descarregou, não sabia como chegar. Foi um caos. Eu tive que tentar parar pra pensar. Parei no lugar, fui pedindo pra carregar. Quando eu cheguei lá, a noiva olhou pra mim, e começou a chorar, falou: "Cara, tinha que ser você no meu casamento". Aí no outro dia, o primeiro dia era o civil. Quando chegou no civil, na hora de que eu tava fotografando, ela olhou pra mim e falou bem assim: "Você também vai assinar aqui, você vai ser meu padrinho de casamento". Aí eu botei pra chorar. Aí foi choro, 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 choro. Isso é mágico, né? Eu acho que essas coisas diferenciam muito um fotógrafo de um contador de histórias, como você Sim, colocou, sim. entendeu? E assim, Jafra, isso não, esse detalhe, é, como posso te falar, essa característica, É orgânica, né? não adianta você querer forçar Não é isso, ensaiado, entendeu? exatamente. Não tem como ensinar Não isso. tem, cara. Isso você realmente, por isso que eu falo. Eu sinto que dentro de mim, graças a Deus, tem um dom do amor. Entendeu? Eu consigo, eu gosto de amar rápido as pessoas. Eu amo amar as pessoas. Entendeu? Então, assim, quando uma pessoa senta comigo, independente se é noiva, independente do que for, que eu for fotografar, eu penso, poxa, eu preciso amar, eu vou amar essa pessoa. Eu vou amar e essas fotos é que elas vão transparecer esse amor. Porque o que que faz a minha foto hoje ser diferente? É como se fosse um amigo que estivesse ali fotografando. E se eu sou teu amigo, eu te amo. Então eu consigo Entregar entregar o teu o melhor, o amor do máximo. meu olhar naquele momento ali para aquela Com pessoa, certeza. né? E a gente chora, a gente se Ô, meu emociona. amigo, eu sou muito chorão, eu sou Eu muito sei. chorão. Olha, Embaça a lente da câmera, né? direto, cara. E até hoje, graças a Deus, depois de Continua sendo 13 anos, emocionante. eu continuo, quando a noiva entra, eu continuo me emocionando. Na hora dos votos, inúmeras vezes eu tô ali chorando, entendeu? Porque eu me entrego para aquilo ali. Eu sei que aquilo ali é o melhor dia da vida daquelas pessoas. Pós aquele dia, só o nascimento dos filhos. Então, assim, eu sou responsável por registrar, por marcar a história daquela família. Recentemente eu estava num casamento onde tinham muitos noivos, muitos que eu já tinha feito. E aí um casal olhou pra mim e falou bem assim: "Mas tu já parou pra pensar que daqui a 10, 15 anos tu vai entrar numa festa dessa e tu vai perceber que as memórias da família amazonense são registradas nas tuas mãos? Que o livro da história desse estado aqui, dessas famílias aqui que estão aqui, os filhos vão olhar e vão contar: esse cara criou a história da minha família". Então, assim, é um nível de importância tão grande de um trabalho que a gente olha, parece que é pequeno, mas como posso falar, não pequeno no serviço, mas que aparentemente parece ser só mais o serviço, mas é a memória das pessoas. Uma coisa que eu nunca vou me esquecer, Jafra, na pandemia, o que mais valeu para muitos casais, que eu mais ouvia era quando o noivo chegava e mandava bem assim: "Maicon, eu queria todas as fotos que tem com meu pai. Até as que não foram selecionadas, eu quero todas, todas com a minha mãe. Aquela foto ali, aquele registro do pai olhando, é o maior tesouro que essas pessoas tinham naquele momento". Então, assim, são riquezas que elas não são físicas, elas são emocionais, né? Então, criar essa memória, ser o responsável de criar isso na vida das pessoas não tem preço. Então, toda vez quando eu penso que eu tô dando uma, sabe, que a gente tem nos nossos Com momentos, todo mundo certeza. tem, Com certeza. e aí eu trago essa reflexão da importância, que é um sacerdócio. Então, assim, diante disso que eu trabalho, se você vê isso como profissão, você não consegue. Porque, Jafra, são 13 anos à frente disso no Estado. São 13 anos que não é que eu. Como posso te explicar? Não é que eu estou pensando em concorrentes, mas graças a Deus eu consigo me manter firme nisso, porque não é sobre concorrentes, eu olho para todo mundo, quero que todo mundo cresça, mas é porque eu tenho um olhar específico entendido do meu chamado. Isso para mim é um chamado de vida, é uma missão de vida que eu tenho. Entendeu? Eu não me foco em concorrente, não me foco em mercado. Pelo contrário, eu quero que todo mundo cresça. A gente Esse vive numa ruído só metrópole. atrapalha a gente, né? Exato. Quanto mais se compartilha, mais você E eu vive vejo isso. como aqui dentro do estado vocês têm amizades entre vocês, um dá suporte para Sim, outra, tem outros fotógrafos que a maioria dos grandes fotógrafos, dos fotógrafos muito bons de Manaus são amigos, vocês têm um sim, grupinho inclusive que um dá força pro outro, chama exato. de vez em quando um para trabalhar com o outro. Sim. E isso é muito legal. Isso é Com saudável, né? certeza, isso é saudável. Com certeza, nem tem como ter concorrência, né? Porque a tua dedicação, né? O que tu tá me contando aqui é muito mais do que um trabalho, Sim. entendeu? É como você colocou, é um sacerdócio e a forma como você encara os teus trabalhos, como você encara, é completamente diferente de todo mundo. E por isso que você brilha tanto, com certeza. Queria, pra gente fechar aqui, que você se definisse uma palavra. Uma palavra. Amor. Eu Eu sou imaginei. um amorzinho. Cara, eu acho que o amor é a direção da minha vida.
tudo aquilo que eu faço com amor, aquilo que eu acredito com amor, o olhar de amor pro próximo, olhar de amor pro fornecedor, o olhar de amor pro garçom que tá ali atrás servindo a gente, que é o nosso Com colega de certeza, com trabalho, certeza. olhar de amor pra moça que vai varrer, o olhar de amor ao teu redor. Entendeu? Eu acho que, de fato, eu acredito que isso é o que faz a minha vida, graças a Deus, ser uma vida tão boa. É, para além de toda a situação financeira que, graças a Deus, o nosso trabalho traz de retribuição, mas o resultado de me sentir completamente amado pelas pessoas é incrível. Assim, eu fico, sabe, lisonjeado de abrir meu WhatsApp, abrir meu Instagram e ver o quanto os meus noivos me amam. Entendeu? A gente cria um amor. E o mais doido, Jafra, porque assim, antes da pandemia, a gente criava um relacionamento muito longo. Isso mudou muito, Uhum. né? Pós-pandemia, as coisas ficaram mais rápidas e hoje o contrato basicamente é no WhatsApp. A gente envia para o cliente e a maioria das vezes eu vejo eles no altar. Só que ele já tem uma disposição tão grande de viver essa experiência com a gente que no dia do casamento a gente já cria um vínculo enorme e já sai dele se amando. Então, assim, é o amor. Graças a Deus, sou um cara que ama muito. Queria te agradecer imensamente por compartilhar a história da sua Eu que vida com a agradeço. gente. Tem algumas coisas que eu não sabia, por exemplo, essas historinhas de coxia. E fico muito feliz de ter você como meu amigo, realmente, a gente ter É construído uma recíproco, é relação recíproco. ao longo desse tempo, uma relação que é muito além da relação de trabalho. A Sim, gente externou isso para nossa vida pessoal. E dizer que eu tenho muito orgulho de ter você na minha vida, muito é orgulho do igual, meu profissional que amigo. você é, É igual. muito orgulho da tua resiliência, muito orgulho do profissional que você se tornou, da pessoa que você é e o quanto Amém. você entrega maravilhas com o teu trabalho. E a gente tá aqui para isso, a gente tá aqui para Amém. impactar as Muito pessoas, e obrigado. é isso. Isso é recíproco. Obrigado, Obrigado, muito amigo. sucesso. Muito obrigado. Esse homem aqui vai crescer ainda muito nesse Pra ramo, gente, gente. pra gente, sucesso. Então, gente, esse foi o episódio 2 do nosso podcast. E queria pedir novamente de vocês para não deixar de seguir as nossas redes sociais, youtube.com/podtudo com H, e o nosso Instagram, que é podtudo.rafaeljafra. Muito obrigado e até a próxima.